Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou? Dormiu? Está aqui acordando para o propósito? Então celebre. O Senhor te sustentou, te pôs de pé. E lembre-se, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, seu programa diário, de segunda a sexta, às 6h07 da manhã. Nós entramos aqui na sua telinha, no seu celular, na sua Smart TV, para poder conversarmos um pouco acerca de assuntos bíblicos, temáticas que elevam o propósito de Deus na tua vida, no sentido de você se equipar, se preparar para poder desenvolver aquilo que o Senhor te designou. Lembrando, se você está chegando por aqui e não é inscrito no nosso canal, esse é o momento de você fazer a tua inscrição. Lembrando, a inscrição é gratuita, você aperta no botãozinho inscrever-se e logo você estará inscrito gratuitamente no nosso canal e você pode também acionar o sininho das notificações para toda vez que o nosso programa for ao ar, o YouTube te notificar, você ficar sabendo que o nosso programa está no ar. Às vezes você que assiste em outro horário, é essencial que você acione o sininho das notificações. Lembrando também, durante aqui todo o programa, você pode aí fazer com que 3 ações sejam efetivadas: curtir, comentar e sempre ao final do programa compartilhar. Copie o link, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que participa aqui diariamente do Acordando para o Propósito. Eu sou muito grato a Deus pela tua vida, porque nós estamos aqui disseminando o ensino bíblico, o estudo bíblico, a reflexão bíblica e todos os assuntos que permeiam a fé cristã. E através aqui de uma conversa, de uma maneira bem simples, devocional, muitas das vezes, nós estamos aqui mantendo essa nossa relação e a nossa parceria. Muito obrigado a você de todo o coração. Você que porventura estiver aqui e você nos acompanha sempre, se você puder, deixa aqui nos comentários seu nome, deixa aqui a sua participação. Vai ser uma grande alegria poder saber quem é você. Às vezes você que nunca colocou um comentário, talvez eu nunca citei seu nome aqui, que às vezes eu regularmente cito o nome de pessoas, coloque aqui, tá? O seu nome, de onde você nos assiste. E lembrando que hoje é quinta-feira, ao término do programa, eu abro aqui a possibilidade de você fazer um pedido de oração, porque toda sexta-feira nós oramos e fazemos menção das pessoas que colocam o pedido de oração na quinta-feira. Então, hoje está aqui a oportunidade para poder você fazer isso, tá bom? Aí no final eu vou lembrar você, tá certo? Olha, nós seguimos falando sobre a reforma protestante nesse mês de outubro, tem sido muito produtivo. Eu tenho visto as pessoas aí comentando, falando, até agradecendo pelos conhecimentos que estão sendo aqui colocado à disposição de vocês no nosso programa. E eu digo que é uma grande satisfação a gente poder conversar sobre essas temáticas, principalmente algo que está relacionado a uma mudança de paradigma no sentido da fé cristã, porque a reforma protestante ela foi muito importante nesse cenário. E aí, a gente aqui passando essas informações vai abrindo a sua mente para você se aprofundar, ok? A gente, inclusive, está com o curso Reforma Protestante, uma visão histórica e teológica. Aqui na nossa descrição você pode clicar e pode adquirir esse curso. Ele é um curso onde traz de maneira mais abrangente aquilo que nós estamos conversando aqui. É para você que quer, de fato, aprender um pouco mais, ver alguns detalhes mais abrangentes de alguns assuntos que nós estamos tratando aqui. Então, se você quiser adquirir esse curso, você pode clicar aqui embaixo na descrição e se inscrever no curso para poder você já acessar as aulas que estão disponíveis para poder você estudar aquilo que nós estamos aqui produzindo, aquilo que nós estamos fazendo. É uma grande alegria, como eu disse, ter você aqui participando. Faça um investimento no seu ministério, faça um investimento no desenvolvimento do seu propósito, porque certamente você vai elevar aí o seu nível de ter ferramentas para poder desempenhar o que o Senhor te chamou. E hoje nós vamos falar de um camarada aqui muito interessante. A gente está aqui avançando esse personagem que nós vamos conversar aqui hoje,
ele já é um camarada aí que viveu nessa fase, já virando para o século XVI, final do século XV, Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola. O nome é meio difícil, né? Girolamo Savonarola. É difícil, mas você vai aprender. Assim como o meu nome também é difícil, a gente vai repetindo para poder você aprender. Hoje nós vamos falar de Girolamo Savonarola, um homem importante, principalmente nessa curva aí do século XV para o século XVI. Ele vai ter uma influência muito positiva dentro do cenário dos homens que vão preparar o cenário para a reforma protestante. E já já nós vamos chegar em Martinho Lutero. Eu sei que você está ansioso, mas nós vamos chegar em Martinho Lutero, vamos introduzir um pouco sobre a vida de Lutero, depois vamos falar sobre aquilo que ele entendeu, a complexidade do período em que ele viveu, e depois trafegar sobre algumas coisas que realmente trouxeram mudanças e, de fato, estabeleceram a reforma protestante. Mas, falando de Girolamo Savonarola, a gente precisa pensar aqui em algumas coisas interessantes, né? Como eu falei, esse homem ele teve a sua participação ali no final do século XV, né? Ele nasce em 1452 e aí vem a óbito em 1498. Qual é a parte aqui que eu chamo a atenção sobre a vida desse homem? É um homem de Ferrara, Itália, e tem uma coisa muito interessante na vida de Savonarola, que é a ideia de ele abdicar de algumas questões dos seus estudos na medicina para poder se dedicar à vida religiosa. Era muito comum a ideia da entrega com grande intensidade para essa vida religiosa, principalmente aqueles que, de fato, entendiam uma vocação para a vida na Igreja Católica, aqueles que, de fato, entendiam seu chamado para uma vida sacerdotal. E aí, Savonarola ele vai compreender que ele tinha uma vocação, que ele tinha uma chamada, e ele vai desistir da medicina para poder se dedicar integralmente à vida religiosa. E aí, até aí, tudo bem, né? Ele entende o seu chamado, entende a sua vocação ministerial, a sua participação dentro dessa questão religiosa, e até aí tudo certo, fazia parte, né, daqueles que trafegavam dentro desse cenário religioso. Agora, o que vai começar a trazer um pouco de adversidades para a vida de Savonarola? Principalmente o fato dele ser um homem questionador. Savonarola ele vai ser um homem questionador. E aí ele vai começar, assim como aqueles outros homens que nós trouxemos aqui, né? A gente falou sobre John Hus, falamos aqui sobre alguns personagens que foram marcantes dentro desse cenário da mudança para um preparo para a reforma. Ele também foi um homem questionador, um homem que entrou em embate. Você está compreendendo que esses embates que foram gerados dentro da Igreja Católica, que foram provocando essa mudança e pavimentando esse cenário de reforma, foram todos homens ligados à própria Igreja Católica? Eu já expliquei isso para você, mas o povo não tinha acesso a algumas questões de informação, muito menos de questões relacionadas à Bíblia. Portanto, é quase que inócuo qualquer tentativa do próprio povo argumentar, porque o povo sequer tinha instrumentalidade para isso. E digo mais, a elite da Igreja Católica, aqueles que estavam no âmbito eclesiástico, eles jamais dariam brecha, porque o povo era de fato manipulado. Então, ninguém do povo, de alguma forma, vai sair para um aspecto de contrariedade em relação àquilo que são passados como dogmas, como equivocadas doutrinas bíblicas, porque não possuem, de fato, essa força, e no máximo eles poderiam concordar com alguns levantes, como homens como Savonarola. E é interessante, porque
Savonarola ele vai começar principalmente um ataque em vias pessoais com o Papa Alexandre VI. Então, o Papa Alexandre VI ele vai ser atacado por Savonarola no sentido de questionar um embate relacionado que Savonarola ele trazia críticas e ataques ao mau caratismo do Papa Alexandre VI, inclusive em relação aos desmandos do Papa Alexandre VI. O que isso representa na prática? A figura papal, principalmente aqui no século XV, isso tem uma grande força. Então, Alexandre VI aqui representa, como eu falei para vocês anteriormente, a figura que faz mediação entre o povo e Deus, ok? Para você ter uma ideia, é quase a figura do próprio Messias para os fiéis católicos. Então, veja que Savonarola aqui está entrando no embate com uma figura representativa. Agora, por que Savonarola fazia isso? Porque Savonarola ele começou a trazer para si e agregar para si a defesa das ideias reformistas. Lembra que eu falei para você? Nós falamos aqui, né, sobre os cátaros, os valdenses, falamos tanto de personagens em modo singular, quanto também de grupos que foram colocados ali como vultuosos, influentes, através de homens, mas também desses homens de maneira singular. Então, Savonarola ele vai seguir essa toada, essa construção desses grupos pré-reformadores. Então, ele vai defender essas ideias reformistas. Então, ele, de alguma forma, ele vai exalar essas ideias reformistas. A história conta que Savonarola, ele até mesmo se auto-intitulava um profeta, se considerava um profeta, justamente por essa veia combativa que ele tinha. Então, o que acontece? O cenário da vida de Savonarola é um cenário muito curto, né? De 52 até o ano 98, né? Do ano de 1452 a 1498. É um período de vida, possamos dizer assim, muito curto, né? Para esse homem, um homem que vai viver pouco, mas de maneira muito combativa. Como eu disse, o fato dele se considerar um profeta também é uma afronta a todo o processo de elite da Igreja Católica, a elite eclesiástica, a própria figura papal. Isso é quase que uma afronta direta a toda a estrutura de poder da Igreja Católica. Então, eu diria para você aqui, você provavelmente vai falar assim, tá bom, eu quero saber qual o resultado da vida de Savonarola. Bom, o resultado da vida de Savonarola está no que nós estamos conversando aqui. Ele está na história como um homem que marca esse período dos pré-reformadores, desses homens que vão pavimentar a reforma. Mas em relação à sua vida em si, no âmbito terreno, daquilo que ele viveu, vai ser o fato dele ser fadado à morte também. Por quê? Como aconteceu com outros homens, como nós vimos recentemente o caso de John Hus, Savonarola ele vai ser julgado pela Igreja Católica e também vai ser, por ser considerado um inimigo da Igreja Católica, ele vai ser excomungado. Era o que acontecia, a ideia de excomungar no sentido de apartar aqueles que eram considerados inimigos da Igreja Católica, aqueles que, você vê aqui, por exemplo, o fato dele confrontar o Papa já gerava esse, entre aspas, direito de ele ser excomungado. Só que o processo em relação a Savonarola vai além. Por quê? Porque no ano de 1498, que é o ano da morte de Savonarola, em maio desse ano ele vai ser enforcado em praça pública, como era de praxe a ideia de dar publicidade a essas condenações. Então ele vai ser enforcado em Florença, em praça pública, e após a sua morte ele vai ter seu corpo queimado.
Então, eu diria que esses homens eles também podem ser considerados espécie de mártires, porque a gente às vezes pensa que os mártires são só aqueles homens que foram contrariados por pessoas que eram totalmente adversas ao cristianismo, mas aqui nós estamos diante de um mártir por questões de defender a fé com base bíblica, com a base relacionada às doutrinas bíblicas e por trazer essas ideias reformadas, né? Essas ideias dos reformistas. Agora, você tem que pensar no seguinte, se você for estudar a história desses homens, você vai ver que eu já falei isso algumas vezes aqui, nem todas as vertentes defendidas por eles são vertentes que nós abarcamos biblicamente. Por quê? Eles tiveram uma formação dentro desse eixo da Igreja Católica. Então, eles começaram a saltar os olhos para alguns detalhes, mas, obviamente, nem tudo que eles defendiam, nem tudo que eles combateram foram na integralidade daquilo que hoje eu e você temos acesso, através da Bíblia, de entender o que é correto, o que é um princípio bíblico e o que de fato deve ser defendido. Então, hoje, nós falamos aí sobre Girolamo Savonarola, um homem importantíssimo para essa história da Reforma Protestante. Um camarada que defendeu aí as ideias reformistas e marcou um período forte, principalmente aí no final do século XV. Um homem de vida curta, mas, porém, de muita intensidade. Amém? Olha, lembrando aqui você quer se aprofundar nos nossos estudos sobre a Reforma Protestante, tem um link aqui embaixo, você pode adquirir esse curso. Lembrando, toda vez que você adquire qualquer material nosso, que você participa aqui dos nossos cenários de produção de conteúdo, você está contribuindo para o avanço do nosso ministério, para que nós venhamos dar continuidade e avançar na propagação do evangelho através do ensino bíblico. Então, se você também optar por investir na sua vida, lembre-se que você também está investindo na nossa, tá certo? Olha, você que quer deixar o seu pedido de oração, é só colocar nos comentários, tá certo? Você pode colocar nos comentários o seu pedido de oração. Amanhã nós vamos estar orando especificamente por esses pedidos. E agora nós vamos orar aqui para agradecer a Deus por mais esse dia. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer por esta quinta-feira. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça que é concedida em nossas vidas. Obrigado porque nós podemos levantar, estamos de pé para poder viver o propósito que tu tem para as nossas vidas. Nós pedimos a ti, Senhor, que nos dê um dia abençoado, cheio da tua presença, da tua direção e da tua boa mão nos conduzindo. Nós oramos a ti e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado a você que está aqui acordando para o propósito. Amanhã tem mais, querendo Deus.